Olá pessoal, professor Carlos Loyola, conselheiro participativo municipal da cidade de São Paulo. Bom, fazia um tempo que eu já não fazia vídeos, né? Então agora estou retornando aqui, né? Mais um vídeo, mas agora naqueles esquemas a respeito de aulas, né? Nós vamos falar a respeito disso hoje, tá? Bom, é o seguinte, o título do vídeo, como vocês viram, é estudar para quê, quando, quanto e como e o quê. Tá? Bom, como alguns de vocês já me conhecem, sabem que eu estou de licença médica por causa de um acidente, eu devo retornar às aulas lá pelo meio do ano, né? Mais precisamente em agosto. Até lá, eu não sei se eu vou retornar em esquema presencial, se até lá todo mundo for vacinado, se até lá for permitido, né? Mas também tem o seguinte, se retornar por meio de EAD, por meio de plataformas, eu não gostaria de estar preso a certas amarras que realmente acontece para nós professores. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio nome do vídeo já diz, né, sobre estudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar as aulas que normalmente eu dava no curso, que era de Sociedade e Tecnologia e Ética e Responsabilidade Profissional. Só que eu resolvi mudar um pouco a regra do jogo. O que é mudar as regras do jogo? Ou seja, eu nestas aulas não estou preso a ementa, nem objetivo, nem porcaria nenhuma. Meu objetivo aqui é ensinar a estudar por meio das aulas que eu estou dando. Então isso significa que aquelas histórias de competências, habilidades, aptidões, valores e tal e tudo mais, que não servem para porcaria nenhuma, aqui não vai rolar. Por quê? Qual vai ser o método? O método para se ensinar alguma coisa, ou para os alunos poderem aprender alguma coisa, começa por ensinar a estudar. Isso é inteligência. Você aprender inteligência. Como se estuda, né? E está aqui, ó. Eu estou usando como referência exatamente este livro aqui do professor Piro Duíde Piazzi, Aprendendo Inteligência. Manual de instruções do cérebro para estudantes em geral. Exatamente porque no fato de eu não estar preso àqueles ditames, né, à ementa, eu posso abrir esse curso para todo mundo. Né? Então, vamos lá. Né? Por que estudar? Então, vamos lá. Preparei até um texto aqui para eu não ficar divagando muito, né? Porque afinal eu gosto de dar aula presencialmente, porque aí eu bato papo com os alunos. Mas esta sindemia, né, não está deixando. Então vamos lá. Por que estudar? Porque você é parte integrante de uma coisa chamada cosmos. E o cosmos não é uma coisa qualquer, mas é uma das mais relevantes. E tanto o universo quanto o mundo e a sociedade esperam que você cumpra o seu papel, a sua finalidade. Mas, como nenhum ser humano nasce com um manual de instrução, cabe a você olhar para si mesmo e começar a entender que na hora em que você se dispuser de maneira resiliente a conhecer-se a si mesmo, você encontrará a resposta do papel da sua vida enquanto indivíduo pensante nesta ordem cósmica. Porque a natureza te deu força de vontade e recursos físicos e mentais no que você tem de melhor. E é por aí que nasce, e é por aí que você deve entender que o que você tem de melhor é para desenvolver os seus talentos, sejam eles quais forem, e você despertará estas suas qualidades inatas por meio da adaptação aos estudos. Tá? Vamos lá. E o estudo é uma experiência que tem tudo para ser maravilhoso, alegrador e desafiante, porque somos naturalmente curiosos. E é graças ao estudo passamos a integrar uma complexa rede de seletas pessoas que, como nós, resolveram contar-nos os seus conhecimentos e suas experiências. Quando estudamos, fazemos parte da humanidade e nos tornamos assim mais humanos. Melhora a tecnologia e você aumenta a produtividade, mas melhora a humanidade e você mudará o mundo. Tomare que agora você, com o conhecimento que tem, possa se tornar alguém que também vai contar para outros aquilo que sabe para que assim outras pessoas possam inspirar-se em você. O estudo nos humaniza e faz da humanidade como um todo a começar a se assemelhar
a hierarquia divina. Gostou? Então, isso é para você já ter um vislumbre do porquê você tem que estudar, tá certo? Isso nos liga a a outras pessoas em outras épocas, em outros lugares, que deram o primeiro passo para tentar procurar saber como é que funcionam as coisas e tal. Então o sujeito descobriu como é que fazem as coisas, botou isso no papel e aí você vai aprender a estudar com essas pessoas, como é que elas chegaram nesses lugares, para depois você também dar os passos, né? Bom, então, porque estudar eu já fiz. Quando estudar? Para quem é estudante, não se estuda na véspera da prova, tá? Esse quando estudar tem o seguinte: quando eu estava dando aula, né, presencialmente, a questão funciona da seguinte maneira: aula dada é aula estudada e hoje. Se você estuda de manhã, se você tem aula de manhã, né, aliás, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, né? Qual a diferença entre o aluno e o estudante? O aluno é aquele que vai para a sala de aula tirar dúvidas, é o que vai para a aula tirar dúvidas. O estudante é aquele que estuda em casa sozinho, tá? Então, vamos lá. Aula dada é aula estudada e hoje. Se você tem aula de manhã, aí, mesmo em EAD, estude à tarde. Se você tem aula à tarde, estude à noite. Se você tem aula à noite, reserve 15 minutos para uma aula e mais 15 minutos para outra aula. Não mais que isso, porque senão não vai render, tá? Para aquelas pessoas que trabalham, idem. Reserve 15 minutos para você poder estudar. Estude pouco, mas estude, tá? Essa é a primeira dica. E evitar dormir logo depois que você assistiu a aula. Por quê? Porque o cérebro é como se fosse uma esponja. Você lavou a louça, tal, tudo direitinho. Aquilo é o seu dia a dia, tá? Ligou a torneira, espremeu a esponja, toda a sujeira sai. Mas sai também o sabão. No cérebro a mesma coisa. Você dormiu, todas aquelas impressões sensoriais que você teve durante o dia, que ficou registrado aqui, tá? Eu vou explicar isso aqui depois. Você vai perder. Então, não durma. Outra coisa, vai estudar? Estude ouvindo música clássica. Ah, posso estudar ouvindo um rock? Tudo bem, desde que seja um rock numa letra que você não entenda. Japonês, húngaro, finlandês. Porque o que vai acontecer? Se você estuda com a televisão ligada, isso também não vai ser registrado na sua memória. Se você estuda ouvindo uma música que você entende a língua, inglês, francês, espanhol, italiano, que seja lá o que for, também. Então não ajuda, tá? Então, quando estudar, é aula dada, é aula estudada e hoje. Ou seja, sempre no dia. Então, quando é hoje, tá? Bom, quanto estudar? Vamos lá. Quanto estudar? Um pouco de cada vez, tá? E alternando as disciplinas entre de 15 a 45 minutos. Se você aguenta 45 minutos de biologia e depois passa para matemática, ok. Mas se você não aguenta, 15 minutos, tá? Para poder criar o hábito. Porque vamos lá, né? Vamos aproveitar agora desse quando estudar da seguinte maneira. Vocês estão vendo isso aqui atrás, tá? Aqui atrás nós temos o seguinte. Isso aqui é o diagrama esquemático dos processos mentais, tá? E aqui eu vou ler para vocês, tá? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós temos 5 sentidos, tá? Isso é ensinado para todo mundo na escola. Mas se eu te disser que você tem 12, você acreditaria? Pois é. Aqui estão os 12 sentidos, né? Então, dentre esses aqui, nós temos sentidos cognitivos, espirituais, superiores, que é o eu, o pensamento, a palavra, que estão junto com a audição, tá? Existem aqueles volitivos corporais inferiores, que é onde está o tato, o sentido da vida, o sentido do movimento e o sentido do equilíbrio. Um dia tem aula aí no meu canal explicando a respeito disso, tá? E tem os restantes aqui. O olfato, né? Sentidos
que estão ligados aos sentimentos, aos emotivos. O sentido térmico, que não é do tato, tá? Sentido da visão, paladar e olfato. Para nós interessa exatamente esses cognitivos, tá? Deixa eu colocar aqui. Cognitivos, espirituais, superiores, que são esses aqui, tá? O mundo do outro, com que a gente se relaciona, tá? Esses aqui são os 12 sentidos, tá bom? Esses 12 sentidos, eles trabalham junto com isso aqui. O que é isso aqui? É o diagrama esquemático dos processos mentais, tá bom? Então, através daquelas impressões sensoriais, do tato, da visão, por quê? Porque na hora, como eu disse, você vai aprender, né? Aula dada, aula estudada de hoje, tá? Você vai ter que ter o seu caderninho. Olha aí, o sentido do tato e o sentido da visão estão trabalhando juntos. Como assim, professor? Na hora quando você estiver com o livro de um lado e o caderno do outro, você vai estar trabalhando com os seus 12 sentidos, e aí você vai estar trabalhando aqui, ó, no plano da consciência objetiva e da mente objetiva. Mas aonde eu vou estar trabalhando com essa parte aqui, de trabalhar com a escrita, estudando? Vou estar trabalhando aqui, ó, nas faculdades de raciocínio, na indução, na dedução, no silogismo, mas principalmente, ó, hábito, vontade e imaginação. Eu vou estar trabalhando neste âmbito aqui, ó, através desses sentidos aqui, tá? Dos 5 sentidos ou dos 12 sentidos, eu vou estar trabalhando o seu hábito para criar e a vontade, tá? Porque da maneira que eu for trabalhando aqui a sua vontade e criando hábitos, eu já começo a trabalhar nessa parte aqui, ó, das faculdades de raciocínio, na mente objetiva, e através da escrita, tá? Através do estudo, nas classificações mnemônicas que estão aqui no sistema nervoso autônomo. Tá? Eu vou estar trabalhando com você aqui, para você não esquecer. Por isso que a aula dada é aula estudada e hoje. Tá certo? Para ficar gravados aqui nas classificações mnemônicas, na memória. Tá? Porque durante o dia, o que vai acontecer? Você vai estar recebendo um monte de impressões sensoriais. Essas impressões é que, de certa forma, atrapalham aqui o seu hábito e a sua vontade se você não souber começar a separar uma coisa da outra. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Depois eu retorno nisso aqui. Tá? Bom, como estudar? Aí é que tá. Como estudar? Se eu ouço, ó lá, sentido da audição. Se eu ouço, eu esqueço. Muita gente vai para a aula e fica lá sentado assim, né? Você sabe quando o aluno que de repente ele aprende ouvindo, é aquele aluno que fica assim. O aluno que está ouvindo e não está prestando atenção, ele está com o celular debaixo da mesa dele, mexendo. O aluno que de repente não só não está prestando atenção, mas ele não está na aula, é aquele que está assim. Tá certo? É aquele que está meio que, né? O aluno que está prestando atenção é aquele aluno que de repente ele está assim, porque ele está passando por um processo de estranhamento e desnaturalização. Por quê? Porque naquele momento ele está ouvindo uma informação que está fazendo sentido para ele. Assim como para outro que de repente você olha para a cara dele e ele está assim. Né? Ou seja, finalmente ele está ouvindo uma coisa da qual para ele está fazendo sentido. Tá? Mas para esses, tudo bem, eles ouvem e estão aprendendo, mas isso não exime de estar em casa, né, livro do lado, caderno do outro e escrevendo. Né? Essa é uma. Se vejo, eu entendo. Muita gente vai para a sala de aula, se o professor escreve na lousa, tudo bem, o cara tem aquele esquema lá dele, depois ele estuda, tal, beleza, e aprende, mas ele não retém também. Tá? Tem alunos que chegam na sala de aula, chegam quase no final da aula e vão lá e tiram foto da lousa do professor. Cara, se você vê aquilo lá, você não entende. Principalmente eu com os meus esquemas. Né? Tinha muitos alunos que falavam assim, essas flechinhas que o professor ia lá põe na lousa e tal. Eu não entendo. Azar o seu, você não tem que entender. Aquele esquema é meu. O seu esquema é sentar a bunda na cadeira, livro de um lado, caderno do outro e vai escrever. Sentido do tato, sentido da visão.
Tá certo? Com mais os 7 processos vitais, respiração, alimentação, tal, não sei o que, né? Enfim, vamos lá. Como estudar? Se ouço, eu esqueço. Se vejo, eu não entendo, né? Mas se escrevo ou faço, eu aprendo. Então aí tem o seguinte, mais uma dica, tá? Ler a primeira vez. Na segunda leitura, sublinhar, tá? O mais importante e copiar com letra pequena. Tem que fazer cola. Por quê? Porque quando você faz com letra pequena, é como se você estivesse, né? É como se você estivesse. Só um minutinho que eu tenho que responder aqui. Meu Deus do céu. Olha lá, estão atrapalhando a aula, né? Deixa eu responder aqui. Vai, celular. Né? Bom, beleza. Tá? Então já está respondido aqui. Né? Tem que fazer com letra pequena, por quê? Porque ali o que acontece? Com letra pequena, por incrível que pareça, você está registrando aquilo ali na sua memória mnemônica pelo sentido do tato e sentido da visão. Tá? E sentido vital, porque você também tem que estar bem alimentadinho, tem que estar, né? Tem que estar bem alimentadinho, né? Só não pode dormir, né? Tem que estar bem, tá? Vamos lá. Aqui tem uma anotação que eu fiz o seguinte: o professor não dá aula para o aluno aprender, e sim para entender. Logo, o professor não é um garçom e o aluno não é cliente. Diferença de aluno e estudante já expliquei e tal. Ninguém aprende coisa alguma se for autodidata. Se não for autodidata, desculpa. Ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata. Seja professor de si mesmo, mas cuidado, viu, gente? Cuidado. Porque ser autodidata, nos dias de hoje, com a tecnologia aí, produziu certas pessoas aí, tal, que, né? Que eu já falei no início do vídeo. Por quê? Qual o problema do autodidatismo? O problema do autodidatismo é que você pode estudar por esse método que eu estou fazendo aqui, que eu estou te ensinando, tá? Mas o problema maior é o seguinte: se você não submeter isso a uma crítica que não seja sua e que não, tudo bem, você pode fazer uma autocrítica, tal, já é um primeiro passo. Mas depois você tem que chamar uma pessoa que entenda realmente do assunto para poder te confrontar com aquilo ali. Não vai chamar qualquer pessoa que estuda como você assim e de repente concorda com você. Não. Você vai ter que pegar realmente uma pessoa que entenda do assunto, daí a importância do papel da autoridade para te ajudar a estudar. Porque senão, o que acontece? Você pode se tornar um autodidata burro. Você pode pegar uma série de coisas e estudar, e se você realmente não entender aquilo que você está estudando, e você começar a partir para achismos, o seu autodidatismo, tá? Então, essa é uma outra dica. Submeta o que você está estudando a uma autoridade. Se você está estudando uma aula que está sendo dada pelo professor, é aí que você vai para a aula para tirar dúvidas. Entendeu? Tá? Que fique claro isso aí. Bom, aí tem algumas coisas aqui, né? O resultado dos estudos em neurociência diz o seguinte: primeiro, você precisa acreditar em você e para não ficar xingando o professor, tá? Acredite em você, essa é a primeira coisa. Mas é aquilo que eu falei. Estudou, submete então depois a outras pessoas que entendam do assunto, para ver se o que você entendeu está correto, tá? Até eu também faço isso. Teve uma vez que eu fiz um vídeo lá sobre o livro do André Gorz, O Imaterial, e eu peguei a primeira parte e depois tinha uma segunda parte. Fiz a primeira parte e tal e mandei lá para o professor Paulo Giraldelli, o professor assistiu e ele falou: olha, você está preso ainda a um capitalismo industrial, não estamos mais nessa fase. Nós já estamos numa fase do capitalismo imaterial, do capitalismo cognitivo. Né? Então, ou seja, eu tive que depois tirar o vídeo do ar, né, para poder fazer outro. Tá? É assim, gente, é assim. Né? A gente não pode ficar com, ai, professor falou mal de mim e tal, mimimi. Sabe, não é cheio de mimimi. Às vezes a gente tem que ouvir mesmo. Ó, você é burro, cara. Você, né? Você tá errado. A gente tem que ouvir umas coisas dessa mesmo pra gente poder voltar pro caminho. E isso não é motivo para ficar chorando, né? Bom, evitar ficar nas mídias sociais direto. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Isso está acabando com a infância. E agora com essa sindemia, não é pandemia, é sindemia.
E agora com essa sindemia, gente, meu Deus do céu, eu estou preocupado realmente com as novas gerações. Ficar nas mídias sociais e não estar em contato com a natureza, com a comunidade, e a comunidade não pode por causa da sindemia, tal, não sei o que, a gente sabe, mas as crianças estão pagando um preço muito caro pela perda do contato com outras crianças, com o outro, literalmente. E só está nas redes sociais. Existe um texto do Rudolf Steiner, que é o criador das escolas Waldorf, chamado As Carências da Alma de Nossa Época, Como Superá-las. É uma palestra dada em 1916 na Suíça. É como se ele estivesse escrevendo para hoje, para a sindemia. Ele já avisa já naquela época. No futuro, as pessoas desenvolverão hábitos para se conhecerem por meios, sei lá, tais e tal. Dá uma lida nesse texto aí, muito importante para nós vermos. Tá? Bom, quarto, aceite desafios. Aceite desafios. Pegue leituras difíceis. Sim, gente, peguem leituras difíceis. Tá? Aqui, ó, Caio Prado Júnior. Notas introdutórias à lógica dialética. Né? Isso aqui é difícil, hein? O Capital também é difícil, mas a gente tem que encarar, gente. Tá certo? Aí você pega o David Harvey ali para te ajudar e tal. E o quinto é ler muito e ter uma boa noite de sono. Isso é uma verdade. Tá? Para se ter uma boa noite de sono, gente, é importante que a gente veja isso aqui, ó. Tá? Como eu disse, aqui no estúdio do Felipe Neto. Aqui nós temos defeitos especiais, mas eles são tão legais, porque aquela imagem feita no computador é um saco, enquanto que as imagens feitas por um ser humano, ninguém mais esquece, né? Vamos lá, aqui, ó. Percepções, deixa eu ver aqui, opa, aqui, ó. Olha o zoinho do sujeito aqui, ó. Percepções e ideias. Percepções e ideias. Tá? Isso é muito importante para nós trabalharmos exatamente com essa questão que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Ó, o cósmico, tá? Opa, memória mnemônica, que podemos trabalhar com tudo isso aqui. Por quê? Porque, ó, no 12º aqui tá a imaginação, tá? Aqui, ó. É uma das faculdades de raciocínio, a imaginação. Quando você enche uma criança ou um adolescente com mídias sociais para dentro da sala de aula, o que ele perde? Imaginação. Quando você fica com muitas mídias sociais e perde uma noite de sono, o que você perde? A vontade. Mas se você faz disso um hábito, ele mata os outros dois. Logo, as suas faculdades de raciocínio não funcionam. Daí o fracasso do nosso sistema escolar. Né? Excesso de mídias em sala de aula, excesso de mídias dentro de casa, excesso de mídias na sociedade, o resultado só pode ser um ser humano atrapalhado. Né? Bom, vamos lá, 23 minutos e 28 segundos. Em que vai ser baseado essas aulas? Essas aulas, tá? Como é que a gente vai estudar? Essas aulas, né, tem que escrever, tal, tudo direitinho. A aula de Sociedade e Tecnologia, a literatura, a bibliografia básica é História da Riqueza do Homem. Eu tenho um de capa dura, hein? Tá? História da Riqueza do Homem. Eu vou pegar esse História da Riqueza do Homem, tá? Eu vou dar essas aulas e aí eu vou pegar aqui, ó. Esse livro dá para baixar na internet, tá? E tem no estante virtual, baratinho, tá? Eu vou pegar esses subcapítulos e vou transformá-los em o quê? Em perguntas, para que você, depois da aula, possa fazer o quê? Possa chegar aqui, ó, e fazer as suas anotações. Tá? Aula dada é aula estudada de hoje. Esse é o material, esse é o livro, e depois você vai lá e responde, tá? Esse aqui tá interessante. Tá? Esse aqui trata do que? Tem um aqui que eu acho mais legal aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. O que é? Isso aqui é, por exemplo, um vídeo que eu assisti no YouTube e depois eu, né, fui estudar. Chama-se
A pobretologia é a falsificação da ira popular, de Virgínia Fontes. Tá? Então, esse é um. Então vamos lá. História da riqueza do homem para a sociedade e tecnologia e também a loucura da razão econômica. Esse aqui também. Eu vou transformá-lo também em questionários. Né? Eu também estou me submetendo a dar aula dele, tá? Porque afinal nunca dei aula do David Harvey, mas eu dei aula sobre história da riqueza do homem. História da riqueza do homem fala de um capitalismo nas suas fases até a última que foi a industrial, que vai até os anos 70. Né? Apesar de que o livro foi escrito lá pelos anos 30 tal, e ele para ali por volta de 30 e pouco, tal, acho que 39, se não me engano. E o Loucura da Razão Econômica, a gente retoma um pouco para poder entender os dias de hoje. Então, esse vai ser a bibliografia básica de sociedade e tecnologia. Tá? Eu tinha postado no Facebook que nós iríamos ter aula de sociologia das organizações, mas eu pretendo não fazer porque, sinceramente, sociologia das organizações eu prefiro ter que dar aula de sociologia. E como eu também dei aula de ética, o livro que eu uso é esse aqui. Ó. Vocês estão vendo que eu só gosto de livro de capa dura, né? Os livros antigos pra caramba. Que esse livro aqui é do Mário Ferreira dos Santos, é um livro de 58, eu acho, chamado Sociologia Fundamental e Ética Fundamental. Mas acontece que esse aqui eu vou complementar com algumas coisas que eu vou trazer da antroposofia. Né? Não só da antroposofia, mas também tem outras explicações que eu acho bem interessantes. E claro, também o Florestan Fernandes, né? Porque afinal, como eu já falei, isso aqui não vai ser um curso baseado em noções. A gente tem que pegar realmente, como o próprio Pierluigi falou, tem que pegar coisas difíceis, tem que pegar livros de preferência sem quadrinho, sem desenho, tal, aquelas coisas todas, sem esses inhos, né, que só atrapalha, para que a gente possa ensiná-los a desenvolver a inteligência por meio do estudo. Tá? Eu estou escrevendo, inclusive, um artigo para a revista Refas, né, que é a revista da FATEC Zona Sul, sobre a questão do ensino de ética, né, porque muita gente questiona para que serve aula de ética. Né? E muita gente também não assimila a ética na vida cotidiana, tem dificuldades para assumir, e mesmo na vida profissional. Tá? Então, com base nisso aí, eu resolvi dar um chega para lá na sociologia das organizações e pegar e realmente explicar a sociologia e a ética, porque a ética faz parte da questão social. Então eu já mato, como diria Vicente Mateus, 2 coelhos com uma caixa d'água só, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês entendam qual é o propósito dessas minhas aulas livres. Eu já, como eu disse para vocês, eu não vou ficar preso ao que a faculdade e as escolas ensinam, até porque quando eu resolvi aplicar esse método na escola, eu comecei a dar aulas da faculdade e na escola. E os alunos renderam, entenderam, tá certo? Foi muito bom esses ensinamentos, porque realmente hoje, aí, né, uns são advogados, outros são engenheiros, outros são, enfim, outros estão viajando por aí e tudo mais, mas isso fez uma grande diferença para eles, tá? E se fez para eles, podem fazer para vocês também, tá? Estas aulas são abertas a qualquer pessoa, não se limita a estudantes, tá? Estas aulas são para que vocês, agora, nesse momento de sindemia, que queiram realmente aprender alguma coisa, vocês estão tendo a oportunidade agora de poder aprender um pouco mais sobre sociologia, tá? E a transformação da sociedade, como ela está ocorrendo, de maneira que muita gente, aliás, tem até um livro que eu recomendo também. Cadê o livrinho? Né? O livrinho deveria estar aqui, né? O livrinho do Paulo Giraldelli, né? O livrinho do Paulo Giraldelli, cadê ele? Deveria estar aqui, ó, né? Chamado Narrativas Contemporâneas, que é um livro muito bacana que eu estou lendo e que, inclusive, poxa vida, né? Ah, tá aqui, achei. Estava aqui embaixo do celular. Que é esse livrinho aqui, ó, do professor Paulo Giraldelli, tá? Aqui, ó, Paulo Giraldelli. Você pede esse livro, tá na página dele, né? Do canal dele, do
do YouTube, mas você também consegue ver lá para quem você tem que mandar lá o pagamento, tal, fazer tudo direitinho, porque ele é importante junto dessa narrativa da transformação da sociedade pela tecnologia, tá? Se pegar a ementa lá do Centro Paula Souza, da disciplina de Sociedade e Tecnologia, vai falar de um aspecto de moral, de ética também, mas também vai tratar da interpretação do mundo, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like, compartilhem esse vídeo, porque afinal eu vou ajudar vocês aí a estudar, tá? Esse é o meu objetivo, fazer com que as pessoas se tornem melhores através do estudo. É só isso que eu quero, gente. Se você realmente puder se tornar uma pessoa melhor, porque aprendeu a estudar melhor, está se sentindo mais inteligente, da mesma maneira que as pessoas vão para a academia, né, adquirir seus músculos, você vai adquirir um pouco, né, bastante neurônio e tal, isso é bacana. E vocês verão que a partir do momento que vocês criarem esse hábito de estudar, da mesma maneira que você frequenta uma academia, se você deixa de frequentar uma academia de musculação, por uma semana você já se sente mal, quando você perceber que quando você criar o hábito da leitura e aí você já for caminhando, que nem andar de bicicleta, né, e não cair mais, você vai perceber que isso fica cada vez mais gostoso, tá? E aí com isso eu fecho exatamente justificando o porquê de estudar, tá bom? Esse é o meu recado, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula, quando a gente vai começar com Sociedade e Tecnologia, tá? Um abraço, bom fim de semana.